Salve pessoal, hoje nós vamos falar sobre os números aposentados ou retirados pelas franquias da NBA, como esse aqui, ó, a camisa de número 10 no Detroit Pistons, que era de Dennis Rodman, um jogador que fez história, que era a alma daquele time bicampeão em 1990 e por isso foi homenageado. Mas essa não é uma lógica, né? Por não haver nenhuma regra na NBA para isso, né? Para aposentadoria, para retirada dos números, nem sempre é um jogador que fez história pela franquia, pelo time, que tem essa homenagem. Temos casos aí de jogadores de futebol americano que tiveram números retirados por times da NBA. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações e vem com a gente. Maior campeão da história da NBA com 17 títulos, o Boston Celtics é também a franquia que tem mais números retirados. Ao todo são 22. O último número alçado no TD Garden foi o 34, usado por Paul Pierce, campeão da NBA em 2008. Esse número, né, de 22 camisas retiradas deve aumentar na próxima temporada, quando a camisa de número 5, que foi usada pelo Kevin Garnett, também campeão da NBA em 2008, será retirada. Portanto, Boston Celtics, o time com mais títulos da NBA, também é o time que tem mais números retirados. E só como curiosidade, o número 1 do Boston Celtics foi retirado numa homenagem ao fundador da equipe, primeiro dono do Boston Celtics, que foi o Walter Brown. O número 2 foi retirado numa homenagem ao Red Auerbach, ex-técnico do Celtics, que ficou de 1950 a 1966 e acumulou 9 títulos no comando do Celtics. E o número 2 porque ele é a segunda pessoa mais importante da história do Celtics, atrás do número 1, do Walter Brown. Existem os casos também das franquias que optaram por não retirar nenhum número. São os casos do Los Angeles Clippers e do Toronto Raptors. Uma curiosidade é que o OKC, né, o Oklahoma City Thunder, só tem um número aposentado como OKC, que é o número 4, usado pelo Nick Collison. Nick Collison que jogou 15 anos pela franquia e pegou os dois períodos aí. Ele jogou tanto no time como o Seattle Supersonics, como depois, já como a gente conhece hoje, como o OKC, Oklahoma City Thunder. As outras camisas que foram retiradas, aliás, que o OKC mantém, né, os números aposentados, foram eternizadas pela franquia quando ainda era Seattle Supersonics. Outra franquia que só aposentou um número é o Orlando Magic, que apesar de ter nomes como Shaquille O'Neal, Penny Hardaway em sua história, não aposentou nenhum número para homenagear um jogador. O único número retirado pelo Orlando Magic é o número 6, que não é nenhuma homenagem para jogador, para dirigente, para técnico, não. É uma homenagem ao seu torcedor, o sexto atleta em quadra, sempre empurrando e fundamental para o time. Outra equipe, outra franquia, né, que fez o mesmo esquema, optou em fazer a mesma homenagem, é o Sacramento Kings. Por lá também não se usa o número 6 numa reverência e uma homenagem ao torcedor. Não é só o Chicago Bulls que retirou a camisa de número 23 numa homenagem a Michael Jordan, não. O Miami Heat também aposentou o seu número 23 numa homenagem ao Jordan, que nunca jogou pelo Miami Heat. Jordan só jogou pelo Chicago Bulls e pelo Wizards. Apesar dessa homenagem, o maior de todos, pelo menos para boa parte, para a maioria, não é o mais lembrado na hora das homenagens, né? Ele está junto aí num grupo de vários atletas que foram lembrados por duas franquias, mas que jogaram pelo menos por essas duas franquias, né? O caso do Shaquille O'Neal pelo Miami Heat e pelo Lakers, Kareem Abdul-Jabbar pelo Lakers e pelo Milwaukee Bucks, mas esses pelo menos jogaram por essas franquias, né? O Jordan não, ele não jogou pelo Miami Heat, mas também foi homenageado pela franquia. Bom, mas os recordistas em homenagens de números retirados por mais de uma equipe são Will Chamberlain, que teve a homenagem feita pelo Lakers, pelos Sixers e pelo Warriors, e o Pat Maravich, que foi homenageado pelo Utah Jazz, pelo Hawks e também pelo Pelicans. Essa mais recente, você deve se lembrar, o único jogador que tem dois números retirados por uma mesma franquia é Kobe Bryant, que tem aí número 8 e o número 24 eternizados
no Staples Center em Los Angeles. O Kobe que começou com o número 8 no Lakers e aí na temporada 2006-2007 passa a usar o número 24. Alguns dizem que ele passou a usar o número 24 porque o Jordan era 23, ele queria ser 24, mas a versão oficial, né, o que o Kobe falava, é que ele quis voltar no tempo, usar o número que ele usava no high school, que era o número 24. Lembrando que Kobe Bryant é um dos poucos e raríssimas exceções que não passou pelo college. Ele foi draftado em 1996, ele foi para o draft de 1996 quando estava no high school e com 17 anos ele foi a 13ª escolha feita pelo Charlotte Hornets. E aí o Lakers, ele sempre disse que queria jogar pelo Lakers, só jogaria na NBA se fosse pelo Lakers, e o Lakers manda o Vlad Divac, pivô que era ídolo até do Lakers, mas nessa aposta na jovem promessa Kobe Bryant, o Lakers mandou o Vlad Divac para o Charlotte e pegou o Kobe Bryant ainda com 17 anos. São muitos os números que foram retirados e aposentados, eternizados pelas franquias, mas qual é o número mais baixo que já foi aposentado na liga? É o número 0, exatamente, a gente começa bem lá embaixo, número 0, que foi retirado por duas franquias. A primeira, o San Antonio Spurs, que retirou numa homenagem ao Johnny Moore, jogador que passou aí de 1980 a 1988 em San Antonio. A outra franquia que também retirou o número 0 é o Boston Celtics, numa homenagem ao Robert Parrish, que jogou de 1980 a 1994 em Boston. Quem chutou que o maior número já retirado na história da NBA foi o número 99, errou por mais de 1000, porque o maior número aposentado na NBA é o número 1223. Naturalmente nenhum jogador utilizou esse número, mas foi uma homenagem feita, feita pelo Utah Jazz ao técnico Jerry Sloan. O número é uma referência ao total de vitórias do técnico que ficou de 88 a 2011 no comando do Utah Jazz e que levou a franquia a 2 finais, ambas perdidas para o Chicago Bulls, 1997 e 1998. Curiosamente, ele também foi homenageado pelo Chicago Bulls. O número 4 do Bulls, que foi retirado em sua homenagem. Ele que jogou em Chicago de 1966 a 1976. O número 23 poderia muito bem ser o que mais vezes foi aposentado na história da NBA. Pelo menos pode ser, num futuro próximo, já que depois do Jordan, muitos craques realmente utilizaram o número 23. Mas não, por enquanto, o número que mais vezes foi retirado em toda a NBA é o número 32. Ao todo, 11 franquias retiraram esse número. Também grandes jogadores vestiram essa camisa, Só talvez os mais famosos aí, o Karl Malone, que teve a camisa de número 32 retirada pelo Utah Jazz, o Magic Johnson pelo Lakers, o Kevin McHale pelo Boston Celtics, o Shaquille O'Neal pelo Miami Heat, enfim, são 11 franquias que retiraram, que aposentaram o número 32 numa homenagem a 11 grandes jogadores. E como a gente viu lá no número 1223, numa homenagem, que foi retirado numa homenagem ao técnico Jerry Sloan, não só os atletas recebem essa honraria, essa homenagem, mas dirigentes, diretores, treinadores também são homenageados com aqueles banners no ginásio. Alguns deles até recebem um número, e acabam tendo como homenagem esse número retirado das franquias. Outro exemplo é o New York Knicks, que retirou o número 613. É difícil imaginar que algum jogador vai jogar com o número 613, mas esse foi o número de vitórias do técnico Red Roseman no comando da equipe. E foi uma forma de homenagear também esse grande treinador que passou pela história do Knicks, retirando o número 613. A gente já viu que o Miami Heat gosta de fazer algumas homenagens diferentes. Por exemplo, retirou o número 23, que foi usado pelo Jordan, que nunca passou por Miami. Mas o número 13 do Miami Heat também foi retirado numa homenagem ao quarterback Dan Marino. É isso mesmo, tem nada a ver com basquete. Quarterback Dan Marino
que era do Miami Dolphins, jogador lendário do futebol americano, mas que teve essa homenagem pelos serviços prestados ao esporte de Miami e teve o seu número 13 retirado pelo Miami Heat. Por que eu falo retirado entre aspas? Porque apesar da homenagem, esse número pode ser usado. É isso aí, galera. Retirar o número, aposentar o número é uma forma de homenagem comum nos esportes americanos, né? Não só na NBA, mas também na NHL, na NFL, na MLB, onde, por exemplo, o número 42, né? Nenhum jogador da MLB pode usar o número 42 porque ele foi retirado numa homenagem ao Jack Robinson. Jack Robinson, que foi o primeiro negro a jogar beisebol na MLB. Aliás, muitos jogadores de outras ligas, como o da NBA, usam o número 42 numa forma também de homenagear esse cara aqui, Jack Robinson, o primeiro negro que rompeu barreiras, né, as barreiras do preconceito, e foi o primeiro negro a jogar beisebol na MLB. Beleza? Bom, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui pra gente e também procure lá nas redes sociais o Live Basketball BR, é fácil, Live BSKT BR, Twitter, Facebook e Instagram. Beleza?